Meu nome é Dr. E o SCP que estaremos estudando hoje será o SCP-106. Classe do objeto Keter. Iniciando a leitura agora. Procedimentos especiais de contenção. Revisão 11-6. Nenhuma interação física com o SCP-106 é permitida em nenhum momento. Toda interação física deve ser aprovada por não menos de 2/3 dos votos do Comando O5 e só pode estender-se a situações de teste. Todo o pessoal, investigação, segurança, classe D, etc., deve permanecer sempre pelo menos a 20 metros de distância da cela de contenção, exceto para manutenção mandatada e checagens de reavaliação. A cela de contenção deve ser mantida suspensa numa cela secundária, cujas paredes devem estar a uma distância mínima de 30 metros das paredes exteriores da primeira cela ou da cela primária. A cela secundária deve permanecer sempre sob observação total e estar iluminada e livre de todo e qualquer resíduo. Qualquer item, movimento ou atividade não normal notada dentro da cela secundária resultará num bloqueio total do local. O bloqueio será mantido até que o despacho de situação normal seja emitido pelo comando local. Qualquer corrosão observada na cela primária, cela secundária, funcionários ou outros locais no raio de 200 metros do SCP-106 devem ser imediatamente comunicados à segurança local. Quaisquer objetos ou pessoal perdido para o SCP-106 devem ser considerados como desaparecidos/mortos em ação. Não devem ser feitas tentativas de recuperação em nenhuma circunstância. Nota: o SCP-106 não tem um estado dócil. Qualquer redução na atividade ou aumento de complacência do SCP-106 deve ser considerado uma tática de atração imediatamente anterior a uma ação agressiva e tratada como tal. Nota: procedimento especial de contenção descontinuado devido à alta porcentagem de fuga. Procedimentos especiais de contenção, revisão 11-7. Nenhuma interação física com o SCP-106 é permitida em nenhum momento. Toda interação física deve ser aprovada por não menos de 2/3 dos votos do Comando O5 e só pode estender-se a situações de teste. Todo o pessoal, investigação, segurança, classe D, etc., deve permanecer sempre a pelo menos 30 metros de distância da cela de contenção, exceto sob ordem direta do comando local. O SCP-106 deve ser mantido dentro de um recipiente selado composto por 16 camadas de aço revestidas de chumbo, cada uma delas separada por não menos de 18 centímetros de espaço aberto, além de escoras de apoio mínimas. O referido recipiente deve ser mantido suspenso por um sistema de corrente contínua dentro de um meio fluido. Este meio deve ser substituído em ciclos de 48 horas e constantemente monitorado para qualquer intrusão de corrosão. Qualquer corrosão observada em qualquer superfície da cela de contenção, funcionários ou outros locais num raio de 200 metros do SCP-106 deve ser comunicada imediatamente à segurança local. Quaisquer objetos ou pessoal perdidos para o SCP-106 devem ser considerados como desaparecidos/mortos em ação. Não devem ser feitas tentativas de recuperação em nenhuma circunstância. O SCP-106 não tem um estado dócil. Qualquer redução na atividade ou aumento de complacência do SCP-106 deve ser considerado uma tática de atração imediatamente anterior a uma ação agressiva e tratada como tal. Nota: a observação do SCP-106 mostrou uma ligeira resistência ao passar pelo chumbo ou outros metais semelhantes. A espessura do material parece não fazer qualquer diferença. Além disso, múltiplas camadas de material fino parecem retardar o SCP-106, forçando-o a entrar e reemergir várias vezes. Os fluidos também parecem confundir temporariamente o SCP-106. Nota: o procedimento especial de contenção foi interrompido devido a múltiplas quebras de superfície. O sistema de agitação continuou a dispersar a corrosão durante o evento de ruptura, resultando em múltiplas rupturas e a falha de contenção total. Procedimento especial de contenção, revisão 11-8.
Nenhuma interação física com SCP-106 é permitida em nenhum momento. Toda interação física deve ser aprovada por não menos do que 2/3 dos votos do Comando A5. Qualquer interação desse tipo deve ser realizada em locais de segurança máxima AR-2, após uma evacuação geral de pessoal não essencial. Todo o pessoal, pesquisa, segurança, classe D, etc., deve permanecer a pelo menos 60 metros de distância da cela de contenção em todos os momentos, exceto no caso de eventos de violação. O SCP-106 deve ser contido em um recipiente selado composto de aço revestido de chumbo. O recipiente deve ser selado em 40 camadas de material idêntico, cada camada separada por não menos do que 36 centímetros de espaço vazio. As escoras de suporte entre as camadas devem ser espaçadas aleatoriamente. O container deve permanecer suspenso a não menos que 60 centímetros de qualquer superfície por suportes eletromagnéticos Elo-2D. A área secundária de contenção deve ser composta de 16 células esféricas, cada uma preenchida com vários fluidos, em uma montagem aleatória de superfícies e suportes. A contenção secundária deve ser equipada com sistemas de luz, capazes de iluminar todo o conjunto com não menos de 80.000 lumens instantaneamente, sem envolvimento humano direto. Ambas as áreas de contenção devem permanecer sob vigilância 24 horas. Qualquer corrosão observada em qualquer superfície da cela de contenção, membros do pessoal ou outros locais dentro de 200 metros do SCP-106 deve ser relatado imediatamente à segurança do local. Qualquer objeto ou pessoal perdido para o SCP-106 deve ser considerado como desaparecido/morto em ação. Nenhuma tentativa de recuperação deve ser feita sob nenhuma circunstância. Nota: pesquisas e observações contínuas têm mostrado que, quando confrontado com montagens de estruturas altamente complexas/aleatorizadas, o SCP-106 pode ser confundido, mostrando um atraso acentuado na entrada e saída da referida estrutura. O SCP-106 também tem mostrado uma aversão à luz direta e repentina. Isto não se manifesta em qualquer forma de dano físico, mas uma saída rápida para a dimensão de bolso gerada em superfícies sólidas. Estas observações, juntamente com as de aversão a chumbo e confusão líquida, reduziram os incidentes gerais de fuga em 43%. As celas primárias também têm sido eficazes em incidentes de recuperação que exigem o protocolo de recuperação. A observação continua em andamento. Descrição: o SCP-106 parece ser um humanoide idoso, com uma aparência geral de decomposição avançada. Esta aparência pode variar, mas a característica de putrefação é observada em todas as formas. O SCP-106 não é excepcionalmente ágil e permanecerá imóvel por dias, esperando por presas. O SCP-106 também é capaz de escalar qualquer superfície vertical e pode permanecer suspenso de cabeça para baixo indefinidamente. Ao atacar, o SCP-106 tentará incapacitar a presa, danificando os principais órgãos, grupos musculares ou tendões, e depois puxará a presa desabilitada para sua dimensão de bolso. O SCP-106 parece preferir as presas humanas na faixa etária entre 10 e 25 anos. O SCP-106 causa um efeito de corrosão em toda a matéria sólida que toca, provocando assim uma deterioração física dos materiais alguns segundos após o contato. Isso é observado em forma de ferrugem, apodrecimento e rachadura dos materiais, e a criação de uma substância preta semelhante ao muco que reveste o SCP-106. Esse efeito é particularmente prejudicial aos tecidos vivos e é assumido como uma ação de pré-digestão. A corrosão continua por 6 horas após o contato, após o qual o efeito parece esgotar-se. O SCP-106 é capaz de passar através de matéria sólida, deixando para trás uma grande mancha de seu muco corrosivo. O SCP-106 é capaz de desaparecer dentro da matéria sólida, entrando no que se supõe ser uma forma de dimensão própria, ou dimensão de bolso. O SCP-106 é capaz de sair dessa dimensão de qualquer ponto conectado ao ponto de entrada inicial. Exemplos: entrar na parede interna de uma sala e sair da parede externa, entrando em uma parede e saindo do teto. Não se sabe se este é o ponto de origem do SCP-106 ou um simples covil criado pelo SCP-106.
A observação limitada desta dimensão de bolso mostrou que ela é composta principalmente de salões e salas. Com a entrada, esta atividade pode continuar por dias, com alguns indivíduos submetidos sendo liberados para o propósito expresso de caça, recaptura. Adendo. Notas de revisão do procedimento especial de contenção. Devido à natureza extremamente difícil de conter do SCP-106, o procedimento especial de contenção deve ser revisado a cada 3 meses ou logo após o incidente de fuga. As restrições físicas ao SCP-106 são impossíveis, e danos físicos diretos parecem não ter efeito sobre o SCP-106. O procedimento especial de contenção atual, a partir de, gira em torno da observação básica e da resposta imediata. Procedimentos especiais de contenção anteriores, mais proativos, foram recuperados devido aos eventos de violação e notas sobre comportamento. O SCP-106 parece passar por longos períodos de dormência, nos quais permanece completamente imóvel por até 3 meses. A causa para esse estado é desconhecida. Entretanto, foi demonstrado que isso parece ser como uma tática de enganação. O SCP-106 sairá desse estado em estado muito agitado, e atacará e sequestrará o pessoal e causará grandes danos à sua cela de contenção e ao local em geral. Protocolo de recuperação. O SCP-106 parece caçar e atacar com base no desejo, não na fome. O SCP-106 atacará e coletará várias presas durante um evento de comportamento de caça, mantendo muitas vivas na dimensão de bolso por longos períodos de tempo. O SCP-106 não tem um limite determinável e parece coletar um número aleatório de itens presa durante um evento. A dimensão interna acessada pelo SCP-106 parece ser acessível apenas pelo SCP-106. Foi demonstrado que os dispositivos de gravação e transmissão ainda operam dentro dessa dimensão, embora as gravações e transmissões estejam muito degradadas. Parece que o SCP-106 brinca com as presas capturadas e parece ter controle total do tempo, espaço e percepção dentro dessa dimensão. O SCP-106 parece... Protocolo de recuperação. Em caso de uma tentativa de fuga/violação do SCP-106, um humano dentro da faixa etária 10 a 25 anos será preparado para a chamada imediata, com a cela de contenção comprometida sendo substituída e restaurada para uso. Quando a cela estiver pronta, o sujeito que fará a atração do SCP-106 será ferido, de preferência através da quebra de um osso longo, como o fêmur, ou uma ruptura de um tendão maior, como o tendão de Aquiles. A pessoa usada como isca será então colocada na cela preparada, e o som emitido por essa pessoa será transmitido pelo sistema de som da unidade de contenção. O SCP-106 normalmente começará a gravitar em direção ao sujeito de atração dentro de 10 a 15 minutos após a audição do sujeito. Caso o SCP-106 não responda à transmissão inicial, um trauma físico adicional deve ser administrado ao objeto de atração em intervalos de 20 minutos até que o SCP-106 responda. Múltiplas iscas podem ser usadas no caso de grandes eventos de violação/fuga. O SCP-106 normalmente entrará em estado dormente após terminar o objeto de atração. Além disso, os sujeitos podem... Bom, isso é tudo por hoje. Obrigado por ouvirem. E estão todos dispensados.